Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta manhã, que esteja reinando e perdurando sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também sobre a tua família, de uma forma rica, abrangente e poderosa. Eu sou o pastor Alcimar Alvarenga, mais uma vez estou trazendo aqui para a nossa edificação uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra também de encorajamento para os nossos dias que nós estamos vivendo. Dias estes que têm sido tão desafiadores, dias que têm nos levado ao teste da nossa fé, dias que têm duvidado e buscado saber qual é o motivo pelo qual vivemos, qual é o motivo da nossa fé, qual é a razão pela qual nós expressamos a nossa crença e a nossa fé em Jesus Cristo e no poderoso Evangelho que disse o apóstolo São Paulo. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus e também salvação para a vida de todo aquele que crê. Em cima desta palavra, eu gostaria nesta manhã do dia de hoje, sexta-feira, dia 20 de outubro, está trazendo para a nossa edificação, para você, para a minha vida, para a nossa vida, uma palavra de fortalecimento e, como eu disse anteriormente, uma palavra de encorajamento para as nossas vidas. Eu gostaria de tomar por base o que iremos falar nesta manhã. Gênesis capítulo de número 12, versículo 1, nos diz que Deus fez uma promessa a Abrão, que até então não era chamado de Abraão. Então Deus disse a este homem chamado Abrão. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu lhes mostrarei. Esta é a promessa ou o princípio de uma grande promessa na vida deste homem chamado Abrão. Então, em cima desta palavra, eu gostaria de falar sobre apenas cinco bons conselhos para que possamos ter sucesso na vida, ter sucesso em Deus. 5 bons conselhos para que possamos ter sucesso. O que é o sucesso? Segundo a palavra sucesso, nós entendemos que o sucesso é considerado como um bom resultado. Sucesso também é comparado como êxito. Sucesso é um objetivo satisfatório por aquilo ou por alguma vitória alcançada em alguma etapa determinada. Então esta é a designação da palavra sucesso. Então, em cima deste foco, desta palavra, eu gostaria de falar sobre apenas cinco bons conselhos para que possamos ter sucesso em Deus. Independente de quem somos, independente da nossa posição social, independente de todas e quaisquer situações. Em Deus só existe uma possibilidade de termos uma vida de sucesso, é sim na presença de Deus. Também gostaria de trazer para a nossa edificação nesta manhã, dentro deste âmbito, desse contexto espiritual, o âmbito espiritual falando como Bíblia, como exemplos de pessoas que foram pessoas de sucesso alcançados por Deus, pessoas que viveram uma vida sucessiva, uma vida progressiva, uma vida de conquista, uma vida próspera e abençoada em Deus. A Bíblia lista diversos exemplos de pessoas. O primeiro exemplo, primeiro bom conselho que todos nós precisamos entender que para termos sucesso é preciso que
possamos viver uma vida de obediência ao texto da Bíblia que nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Todo sacrifício, todo esforço, todo empenho em prol de uma causa, sem o princípio da obediência, certamente vai gerar frustração, vai gerar decepção, vai gerar cansaço, fadiga, estafa. E disso nós estamos cheios, superlotados. Então, a primeira base que nós tomamos para falar, para que possamos ter uma vida de sucesso, a primeira condição para que possamos viver uma vida de sucesso é preciso seguir o princípio da obediência que Deus deu a esse homem chamado Abraão. E a Bíblia vai nos dizer que ele saiu propositalmente por Deus da sua terra, da casa do seu pai, e partiu para uma terra determinada, onde certamente o Senhor Deus, que lhe fez a promessa, o haveria de cumprir e estabelecer sob o princípio da obediência. Então, a primeira razão, o primeiro fator pelo qual possamos viver uma vida de sucesso, precisamos entender que não podemos fugir do parâmetro da obediência. Voltando às minhas primeiras palavras, a Bíblia nos diz que melhor é o obedecer do que o sacrificar. Então, o primeiro bom conselho, dentre os 5, o primeiro deles, para termos uma vida de sucesso, é preciso passar pelo princípio da obediência. Dentre os 5, número 2, segundo bom conselho, para que possamos viver uma vida de sucesso, Deus disse a Josué, capítulo 1, versículo de número 9. Deus disse, após a morte de Moisés, Josué, você será o homem que introduzirá o povo na terra prometida. Josué foi aquele que andou com Moisés, que caminhou com Moisés, que viveu as experiências que Moisés viveu. Ele estava treinado, bem abalizado dentro daquilo que Deus certamente daria continuidade através dele na vida de Josué. Então, segundo bom conselho para que possamos viver uma vida de sucesso. Segundo bom conselho, dentre os 5, chama-se força. Seja forte, Deus disse. Segundo bom conselho, seja forte, seja corajoso, não temas, não pasmes, não te espantes. E ele assevera dizendo, por quê? Porque eu sou contigo por onde quer que tu andares. Meus amados, em cima e debaixo de uma palavra de um Deus tão poderoso como esse Deus, o grande Yahvé, o grande Deus El Shaddai, o grande Deus que fez promessas e cumpriu promessas extraordinárias na vida dos teus servos, é Ele quem está dizendo, não temas, não te espantes, não tenhas medo, não precisa ficar pasmado, pasmódico, não precisa parar. Por quê? Porque Josué temeu, Josué estava temeroso, Josué estava diante de uma missão que aos olhos humanos seria inconcebível concluir, mas apareceu-lhe um Deus que lhe fez uma promessa. E a Bíblia diz que Josué viveu uma vida de sucesso. A Bíblia chama-o de o sucessor de Moisés, aquele que deu continuidade à obra que o Senhor Deus lhe tinha designado a fazer. Se tomarmos o exemplo de Josué, se não temermos, se não pararmos, se não ficarmos pasmados diante das situações que nos são impostas, dos obstáculos, das dificuldades, se tão somente crermos no Senhor e confiarmos nele, Deus nos dará condições de concluirmos e fazermos a nossa missão. Porque se Deus prometeu, se o Senhor nos fez a chamada, Ele é poderoso
poderoso para fazer muito mais do que pedimos e também do que nós pensamos. Dentre os 5 bons conselhos que estamos apresentando nesta manhã, para vivermos uma vida de sucesso, eu venho listar conselho de número 3. Conselho de número 3, nós precisamos entender que para viver uma vida de sucesso, nós precisamos sim aceitar grandes desafios. Foi assim com tantos exemplos de homens da Bíblia, e foi assim também com o servo do Senhor, Davi. A Bíblia nos diz que durante 40 anos, 40 dias de perseguição, de afronta, em um vale guerreiro, em um vale de guerra, a Bíblia diz que durante 40 dias, Golias insultava com o seu exército inimigo, pedindo um homem que pudesse lutar. E a Bíblia diz que Deus levantou Davi. Quem era Davi? Davi era um pequeno valente, um pastor mirim, porém um homem que tinha habilidades divinas concedidas pelo céu à sua vida. E quando Davi chega no acampamento, quando ele vê as bandeiras em cima dos seus exércitos, quando ele vê os exércitos inimigos alvorando as suas bandeiras, gritando o nome do seu guerreiro, ele corre até Saul e diz: não temas, não precisa ficar preocupado, não desfaleça nem o teu coração, ó rei Saul, e nem tampouco de ninguém, porque eu vou lutar contra esse gigante, eu vou vencê-lo em nome do Senhor. Talvez você seja alguém que se veja impossibilitado diante de tantas guerras, diante de tantas lutas, diante de tantas tribulações que nos são impostas, diante de tantas dificuldades. Mas há um conselho da parte de Deus, há um bom conselho da parte de Deus para a tua vida nesta manhã. Aceite o desafio colocando o Senhor Deus à sua frente, como fez Davi. Davi diz: não desfaleça o teu coração, nem o teu, ó grande rei Davi, nem tampouco de ninguém, porque eu vou lutar contra esse gigante e eu vou vencê-lo. E a Bíblia nos diz que Davi foi ao encontro do gigante Golias, e naquele dia a pedra foi lançada e a vitória ela veio da parte de Deus. Por quê? Porque Davi, ele aceitou o desafio. Há situações nas nossas vidas que precisamos aceitar desafios, desafios que nos tornarão habilitados para grandes batalhas que certamente insurgirão à nossa frente, ao nosso caminho. Então, esse terceiro bom conselho: aceite desafios, colocando Deus sempre à sua frente, confiando, dependendo, buscando a direção de Deus em todas as batalhas da sua vida, porque para isso Deus nos chamou, para vivermos uma vida de desafios na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Dentre os 5 conselhos que nós listamos, apresento o 4º conselho. 4º conselho para vivermos uma vida de sucesso em Deus. O 4º conselho chama-se confiança. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais, tudo ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais, tudo ele fará. Deus não fará mais ou menos. Deus não fará apenas uma etapa. Deus não fará apenas aquilo que Ele quer fazer. Mas o texto está dizendo: quando confiamos em Deus, de fato e de verdade, entregando os nossos anseios, como está escrito, lançando
sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí passamos a ter a certeza de que, confiando no Senhor, como disse Davi, há um texto na Bíblia, no Salmo 27, que diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Este mesmo Davi, que tanto confiava em Deus, disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e pelo vale da morte, eu não temeria mal algum, porque eu tenho certeza de que Deus está comigo. Se Deus está comigo, eu preciso tão somente confiar no Senhor, porque é dele que vem a nossa vitória. Então, dentre esses 5 conselhos para ter sucesso, apresento o 5º conselho para vivermos uma vida de sucesso na presença de Deus. 5º conselho chama-se: não abrir mão daquilo que é nosso por direito. Quando falo de alguém que não está disposto a abrir mão de uma promessa, a abrir mão de uma conquista, a abrir mão daquilo que o Senhor Deus tem estabelecido para minha, para a sua, para a nossa vida, eu me lembro de um homem que, segundo a Bíblia, do capítulo 21 de 1 Reis, chamado Nabote. A Bíblia diz que Nabote, ele possuía uma vinha que era uma herança dos seus pais. O rei Acabe morava ao lado, próximo das muralhas que dividiam as propriedades, e Acabe, olhando para a vinha de Nabote, a cobiçou, a desejou e queria muito possuí-lo. E quando ele foi ao servo do Senhor Nabote, ele ofereceu uma outra propriedade melhor do que aquela, maior do que aquela, e ofereceu a Nabote uma certa quantia em dinheiro. E Nabote fez a recusa, dizendo: jamais eu negociarei a vinha, pois ela é herança dos meus pais. Jamais eu entregarei o direito, que é uma herança inegociável. Existem heranças nas nossas vidas que são heranças inegociáveis. A falar dos nossos filhos, a falar da nossa família, a falar do nosso ministério, a falar da obra de Deus, daquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos e em nossas vidas. E Nabote disse: guarde-me o Senhor, Deus me guarde, Deus me livre de jamais fazer negociata com você, ó rei Acabe. O texto vai dizer que Nabote, ele morreu, ele foi brutalmente assassinado. Levantaram conspiração, falso testemunho, calúnias. O texto diz que chamaram filhos de Belial para testemunhar contra ele diante dos anciãos. 2 anciãos da cidade que vieram diante de todo aquele povo e fizeram uma grave acusação contra Nabote, dizendo que Nabote havia feito uma conspiração, blasfemado contra Deus. Mas a Bíblia diz que Nabote morreu, mas não negociou a sua vinha e a sua herança. Então, dentre esses 5 conselhos, eu apresento o 5º conselho, que se chama que nós não devemos abrir mão daquilo que o Senhor já nos tem dado. Passo aqui nesta manhã, meu amigo, meu irmão, servo do Senhor, filhos e filhas do Altíssimo. É tempo de nós vivemos uma vida de sucesso. E se tomarmos esses conselhos que nós apresentamos aqui nesta manhã, vivendo uma vida de obediência a Deus, sendo forte como Josué, aceitando desafios como servo do Senhor, o rei Davi, vivendo uma vida de plena confiança em Deus e não abrindo mão daquilo que o Senhor certamente tem colocado em nossas mãos, em nossas vidas, com certeza nós cumpriremos o ofício da nossa chamada na presença de Deus. Eu finalizo esta mensagem dizendo que o sucesso de toda e qualquer pessoa, independente da sua posição, da sua formação acadêmica, independente de quem quer que ele seja,
do muito que tenha ou do pouco que possua. O nosso sucesso, ele vem de Deus. Que Deus possa lhe abençoar. Que esta palavra, ela seja uma âncora na tua vida. Que esta palavra, ela seja uma lâmpada acesa diante dos seus pés, para que andando não tropece, para que andando não sofra acidentes, mas que andando sob a lâmpada do Senhor, possa observar o caminho e ver os perigos que nos são impostos dia após dia. Porém, vivendo uma vida com bons conselhos bíblicos, seremos capazes de superar todas as nossas dificuldades e vencermos em nome do Senhor Jesus. Agora, especialmente, lhe faço um pedido. Eu sou o pastor Alcimar Alvarenga, pastor presidente da Assembleia de Deus, Missão Videira. Peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal. Deixe o seu like, deixe a sua curtida, nos ajude a propagar este canal, cujo objetivo maior é tão somente pregar a palavra de Deus. Levar a palavra de incentivo, orações, intercessões, por vidas que por muitas das vezes estão à beira do caos, à beira de um labirinto. Pessoas que têm batido em tantas portas e não têm achado a solução ou encontrado a solução em alguns lugares. Mas Deus sempre tem nos dado uma palavra de vitória, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de confiança, uma palavra que tem gerado fé nos corações de muitas vidas. Eu quero crer nesta manhã que, como eu estou mesmo proferindo as minhas palavras, você também que me ouve está sendo edificado e na certeza de que você terá uma vida de sucesso na presença do Senhor Deus. Então deixe o seu like, deixe a sua curtida, porque isso aí conta e conta muito para que este canal seja um canal de bênção, de propagação do Evangelho e da pregação da Palavra de Deus a tantos quantos precisam, necessitam de ouvir falar de Jesus, falar da salvação, falar deste Deus de sucesso em nome de Jesus. Gostaria, nesse momento, de fazer uma oração por você. Não posso terminar esta pequena mensagem sem orar por você. Quem sabe você, nesta manhã, está vivendo uma vida de insucesso no seu casamento, na sua família, nos seus negócios. Quem sabe você é aquele que tem uma loja, que tem um comércio, que tem um projeto, mas que tudo parou. Você vinha desbravando, correndo, conquistando, sonhando, realizando, mas de repente alguma coisa, algum motivo parou no seu caminho e você parou de ter sucesso. Esta palavra é para você nesta manhã. Você voltará a viver sucessos de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Onde você estiver, encurva a tua cabeça e ore comigo, em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é no nome de Jesus que nesta manhã eu te dou graças, Senhor, por esta palavra, por esta mensagem que apresentamos, Senhor, aos nossos seguidores no Instagram, no Facebook e também, Senhor, através do nosso canal no YouTube, que tem sido uma bênção para tantas pessoas. Senhor, nós recebemos relatos de milagres, nós recebemos relatos de vidas, meu Deus, que têm sido alcançadas através da sua palavra. E a tua palavra é vida, a tua palavra é como uma água que bate uma terra seca, Senhor, e a faz produzir. Que esta palavra nesta manhã alcance esta pessoa, alcance este homem, alcance esta mulher, alcance esse enfermo, alcance esta pessoa angustiada, depressiva, esta pessoa triste, esta pessoa, Senhor, que me ouve nesta manhã, que já bateu em tantas portas, esta pessoa que foi traída, que foi lesada, esta pessoa, meu Deus, que todas as portas já se fecharam para ela, mas o Senhor é a porta,
O Senhor é a chave de Davi. E nesta manhã eu libero, meu Deus, uma palavra do meu Deus em prol da vida desta pessoa. Que portas se abrirão, saúde será restabelecida e restaurada. Haverá, Senhor, reabilitação de projetos, haverá restituição de sonhos. Onde havia esterilidade, o Senhor está curando agora, porque o divino lavrador, aquele que cuida da lavoura, ele está presente para poder fazer multiplicar, prosperar, crescer e fazer esta pessoa viver uma vida de sucesso na presença do Deus vivo e poderoso. Meu Deus, eu abençoo este lar, eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família em nome de Jesus. Se você puder, onde você estiver agora, ouvindo esta mensagem, põe a mão na sua cabeça, como eu ponho a mão sobre a minha cabeça, e digo: Senhor Jesus, eu te dou graça nesta manhã. Glorifica o teu nome, por tua graça, por tua presença, pela minha casa, pela minha vida, pelo meu ministério e pela minha família. Diga comigo: Senhor Jesus, eu repreendo, eu rejeito, eu anulo toda palavra contrária, todo plano de morte, todo plano de derrota, todo plano malífico, Senhor, ou maléfico, contra a vida desta família, contra a minha vida, contra a minha casa, contra tudo aquilo que é meu. Diga comigo: Senhor Jesus, eu repreendo, rejeito e expulso agora, em nome de Jesus. Diga comigo: sai, 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 sai e sai, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nesta manhã te abençoe, Deus te guarde, fortaleça a tua vida e viva uma vida de sucesso na presença do Senhor. Deus te abençoe, graça e paz.